Sejam bem-vindos a mais um podcast da Wiggles, o podcast que ajuda você, pequeno e médio empresário, a vender mais, acelerar o seu faturamento, mas claro, com mais lucratividade. Não tem nada melhor do que vender, do que fazer uma boa venda, ou seja, com lucro. E hoje o tema é como fazer o seu time de vendas vender mais. E para isso eu estou aqui com o meu amigo e sócio João Gabriel. Fala, João! E aí, Vitão, como é que tá? Bora para mais um podcast. Muito bom. Tema interessante, hein, João? Um tema, toda empresa, vendas é o coração de qualquer negócio, né? Total. E o time de vendas sempre é uma dificuldade, né? Sempre. Como fazer esse time desempenhar melhor, como fazer esse time produzir mais, né? Eu vejo que esse é um dos grandes desafios, né? Não para ninguém, entra um, fica outro, enfim. Rotatividade. Tem N problemas e a gente vai falar sobre algum deles. E o primeiro é treinamento. Não tem treinamento. O que você ouve dos empresários amigos, consultorados nossos? Não, porque a gente já conscientiza a não fazer isso, né? Assim, pelo contrário, a treinar o time. Que o empresário não quer treinar. Ele só que fica cobrando, bora vender, vamos vender, vamos pra cima, não sei o quê, mas não treina, não entrega técnica. Como você vê isso, João? Vitor, eu percebi nessa jornada, empreendendo, que existe uma guerra invisível que começa todo dia 1º de cada mês. O que é essa guerra? É o empresário cobrando os vendedores, por exemplo, precisamos bater meta, preciso vender, e o vendedor, né, correndo atrás e tal, mas muitas vezes, como? Como eu faço isso? Como eu faço para melhorar minhas vendas? E muitas vezes eles não têm ferramentas. Então, todo mês é essa guerra, porque zera, né, o caixa da empresa, as metas, e aí tem que começar do zero. Então, essa guerra que existe é onde a gente ajuda os empresários a amenizar isso, né? Melhorar, dar ferramentas para o vendedor e dar instruções para o empresário. A gente traz a bandeira branca, né? A bandeira branca trazer a paz. A gente traz a paz nas empresas. Exatamente. Infelizmente, é difícil, em alguns casos, a gente não vai citar nomes, óbvio, mas eu já apresentei propostas de treinamento de vendas para o time e empresário virar e falar assim, mas eu vou dar treinamento e se o cara sai da minha empresa? Verdade é, pior do que você treinar e ele sair, é você não treinar ele ficar. Exatamente. E não ficar te dando resultado. Aí é pior. Então, olha só, a cabeça da pessoa também é um pensamento escasso no meu ponto de vista, porque assim, tudo bem, se esse cara sair amanhã ou depois, a sua empresa não é eterna, principalmente se você não tiver um programa, né, de partnership, que você mantenha esse funcionário com você. Não adianta só salário às vezes, né? Você não construir uma visão de longo prazo da sua empresa, e a gente sabe que os pequenos negócios estão mais preocupados em fechar a conta do mês do que construir realmente um equity, um modelo de negócio, pensando no longo prazo, e tá tudo bem, a gente entende, né, dos desafios, a falta também de conhecimento para fazer tudo isso. Mas eu vejo uma baita ignorância de um empresário que fala isso, eu vou treinar e o cara vai sair. Poxa, beleza, mas se você cria um modelo de treinamento onde você consegue colocar um outro funcionário para, olha, beleza, eu tenho agora um processo. Do treinamento eu criei um processo, que é o que a gente entrega, né? Ao final de cada treinamento, quando a gente dá treinamento, a gente entrega um script. O script eu costumo falar que é a receita de bolo. Né? Roteiro. É o roteiro. Né? Então, o que a pessoa vai ter que fazer? Ou seja, se entrar algum novo colaborador, ele vai sentar a bunda na cadeira e vai estudar aquele script. Ele vai começar a atuar igual os outros vendedores. Exato. Né? Então, eu vejo... isso parte de uma ignorância de achar que eu vou treinar meu time se ele sair. Mas não é só o treinamento. É criar um processo. Né? Para garantir uma previsibilidade do caixa, né? Das vendas. Senão fica uma montanha-russa, né? Sobe e desce, mês tô vendendo, mês sim, mês não. E um vendedor vende bem, o outro não vende, isso acaba... Eu teve uma vez, eu não me recordo se foi o Conrado Adolfo ou se foi o Flávio Augusto que falou, ele fez essa interação. Quem aqui queria ter um vendedor Cristiano Ronaldo? Né, que é um vendedor que vende muito, que bate meta, e uma galera levantou a mão. Eu. Vocês têm certeza que vocês queriam ter esse vendedor? Esse é um vendedor desse, ele é caro e ele é raro de encontrar. Sim. Eu não quero ter um cara desse, porque o meu concorrente pode oferecer uma proposta melhor. E levar esse cara. E se esse cara for, sei lá, às vezes as vendas desse vendedor correspondem a 70% do faturamento da empresa. E aí, se esse cara vai embora? Lascou, João. Pode quebrar facilmente. Pode quebrar. Então, quer dizer, eu prefiro ter um processo de vendas, Cristiano Ronaldo, aí eu coloco lá, eu e você que não sabe jogar muita bola, vai falar, chuta desse jeito, que nós vamos conseguir fazer. É o que eu costumo brincar. Eu não sei fazer nada em casa, malemar um miojo. Mas se eu entrar no McDonald's, eu frito batata frita melhor que muita gente. Vou fazer uma batata frita melhor que muita gente. Por quê? Tem um processo de como que eu vou fazer isso.
Então, quando a gente fala de treinamento, não é só dar o treinamento e vai embora. É entregar um script, entregar um roteiro, um processo. Olha, desse jeito que você vai falar com o cliente. Quando ele fizer pergunta, você vai responder desse jeito. Apresentar produto desse jeito. E com isso, qualquer um que entrar no teu time vai seguir aquele padrão. Porque é melhor do que um vendedor bom é ter um processo bom que os outros vendedores automaticamente olham e falam assim, eu vou seguir aquilo. Sim. E aí todo mundo que é mediano começa a jogar no nível alto. Né? Aí o segredo está no time, né? Na sinergia do time com um propósito em comum que é bater as metas do mês. Quando Exatamente. Um time joga junto, né? O segredo está sempre na equipe. Exatamente. Eu vejo que muitos vendedores também, João, eles não conseguem apresentar o produto corretamente. Sim. Né? Quando vai apresentar o produto ou apresentar o serviço, fala demais. Vendedorzão, né? Que a gente fala nos treinamentos, falastrão, sim. Fala muito. Natural, porque às vezes o cara conhece tanto o produto, principalmente se ele já vende há um tempo aquele mesmo produto, ele quer falar demais, achando que isso aí vai convencer. Como é que você vê isso? O segredo é não você falar muito, é você conduzir a venda através de perguntas, né? O vendedor ele tem que dominar a venda através de perguntas, entender a necessidade do cliente e atender essa necessidade dele. E sempre com base nos critérios de compra do próprio cliente, não no critério de compra do vendedor. Vou te dar um exemplo, Vitor. Recentemente eu fui trocar o carro, comecei a pesquisar, né, em algumas agências e falei com os vendedores, eu quero um carro na marca tal, na cor branca, com quilometragem baixa. Aí o cara falou, não tenho aqui, mas vou pesquisar e assim que aparecer algum eu te aviso. Aí passa uma semana o vendedor me liga, chegou um aqui, da marca que você queria, na cor preta. Eu falei, qual que é a quilometragem? 200 mil quilômetros. Eu falei, cara, eu te falei que eu quero baixo. Então, eles não têm esse feeling assim de entender o critério de compra que o cliente quer para entrar em contato. Aí, com certeza, não me vendeu, né? Perdeu o cliente ali. É como o Caio Carneiro fala, né? Isso não é venda, é empurroterapia. Empurroterapia, né? Exatamente. É o grande problema, o cara só pensa nele e isso fica muito claro, né? Ele não é um cara interessante, ele é um interesseiro. Sim. Então, eu só estou pensando na minha comissão de vender. Esse cara quer comprar um carro tal, eu quero vender, nem que se for, se tiver caindo aos pedaços, mas é o carro que ele quer, eu vou tentar vender, mas não entende os critérios de compra, porque não faz pergunta, e na hora de apresentar o produto também fala demais, faz muita promessa que você percebe e fala, poxa, não é tudo isso. O cara tá empurrando alguma coisa, né? Empurrando alguma coisa. E essa falta de técnica, muitas das vezes, tem uma causa, que é a falta de treinamento, né? Que é por parte do próprio empresário, né? Eu vejo que tem uma frase que eu gosto bastante que é: o time de vendas, o vendedor, ele não respeita líder com cheiro de ar-condicionado. Sim. E isso é muito real. Porque o empresário às vezes fica cobrando, vocês não sabem vender, mas então me ensina. Me ensina. Como é que eu faço aí? Mostra pra mim. E muitas vezes o empresário não sabe. Não sabe. Fala, mas eu contratei você é pago para vender. Joga a culpa do vendedor. Sem ter nenhum processo, sem ter nenhum treinamento. Não, numa dessa perde o coração, perde o funcionário, né? Às vezes é um bom funcionário, só faltava lapidar, né? Exato. O diamante tem que ser lapidado. Sempre. Assim, então... Tem que afiar as ferramentas todo dia, né? Exatamente. Então, aí tem muita gente que fala assim, então, para que eu seja um empresário, eu preciso saber vender? Você não precisa saber vender, você precisa entender de vendas, meu Deus do céu. Mínimo de vendas, marketing e gestão de negócio. Exato. Se você não entender o mínimo, você vai ser feito de trouxa. Desculpa a palavra, mas vai ficar na mão, vai ficar deixando na mão de cada vendedor. Exato. E o grande problema, né, quando fala disso, você pode não entender das técnicas, mas contrata alguém que sabe. Sim. E coloca para treinar, né? Que comece essa visão. Então isso é muito importante, porque quando você treina um time, eu falo assim, muita gente, João, não sei se você vai concordar comigo, tá preocupado assim, qual que é a campanha de marketing que eu vou fazer? Não, agora a bola da vez é dançar, né? Falaram para mim que tem que dançar no Instagram. Aí você vê um monte de empresário, assim, com família, o cara que nem não tem nada a ver com ele a dancinha. Tem gente que você quer dançar, pode dançar, não tem problema nenhum, mas às vezes nem faz parte da tua rotina, você se expõe ao ridículo porque o guru da internet falou que a modinha é essa. Aí você começa a fazer tráfego porque estão te falando para você fazer isso. Aí você começa a fazer tal coisa porque estão te falando para fazer aquilo. E às vezes, o bom e velho treino, porque o que eu acredito? Todo mundo, todas as empresas, elas têm as oportunidades de vendas. Se a cada 10 oportunidades de vendas, o teu time vende para 2 pessoas, significa que você tem uma taxa de conversão de 20%. Perfeito. Beleza. Se o teu time, com treinamento, sai de 20 para 40, ou seja, a cada 10 começa a vender para 4, você dobra o faturamento. Sem R$1 de investimento em mídia. Apenas com treinamento. Apenas com treinamento. E o cara tá lá se expondo ao ridículo, dançando, torrando dinheiro em tráfego, só traz curioso, muitas das vezes porque não sabe fazer. Influencer, às vezes contrata influencer. Não que isso não seja importante. É importante, mas não faz o arroz com feijão, né? Arroz com feijão. Costumo dizer, João,
Antes de você chamar as visitas, o que você faz? Você prepara a casa, né? Você limpa a casa, organiza. Você não vai receber as visitas, você não vai chamar as visitas para na tua casa tudo bagunçado. Sim. Então o cara quer... recebe um cliente com o processo todo bagunçado. Todo bagunçado. E aí o cliente faz o quê? Não volta mais. Não volta. Aí você fala assim, eu acho que é comigo, o problema é a crise, o problema é comigo. Mandei uma mensagem para uma empresa de pneus lá na cidade e falei, passa um orçamento dos pneus, né, numeração tal. O cara me mandou um áudio. Então, pera aí que eu tô terminando o negocinho, já te respondo, faz 3 dias. Pois é. Vou comprar que jeito com o cara, que ele não me respondeu, cara. E muita gente, João, aí entra num outro assunto, né, a falta de ferramentas. Muita gente fala assim, vocês estão falando isso, mas você não sabe como que é aqui na minha empresa, que é corrido, a rotina. Legal, que bom. Sim, que é corrido. Significa que você está trabalhando bastante. Mas o cliente não tem nada a ver com isso. Não justifique os seus erros querendo se colocar na posição de vítima. Só falta de organização. Tem alguma ferramenta que, nesse caso, eu poderia ter marcado o João como um atendimento não concluído e no outro dia, ou assim que sobrasse 5 minutos, eu sentasse a bunda na cadeira, pegasse o WhatsApp e falasse, opa, esse cliente ainda não respondi. E respondesse. Gente, está no século XXI, em 2025. Tem inteligência artificial, tem tecnologia sobrando. CRM, sistema. CRMs. E aí começa a entrar na questão de ferramentas. Como que os pequenos e médios empresários, assim, eles têm no básico um sisteminha lá para fazer a gestão. E tem gente que nem isso tem. Agora, quando é para vendas, eles não pensam em nada nesse sentido. Eu respondo quando dá. Então tá bom. Você vende quando dá também. Vende quando dá e fatura quando dá, né? E quebra quando dá. E quebra como sempre, né? Quebra como sempre, infelizmente. É por isso. Então, às vezes a gente olha e fala assim, nossa, muitas empresas fecham no Brasil. Tem uma pesquisa que eu não me recordo o nome, né? Que as empresas em alguns anos fecham, 80% das empresas. Uma coisa em 5 anos. Até depois, produção, coloca na tela a pesquisa aqui. Acho que as empresas fecham dentro do ciclo de 5 anos. Coloca depois aí na tela que eu não me recordo mesmo. Mas eu digo assim, isso também acontece muito pela falta de conhecimento. Porque esse conhecimento está no YouTube. De graça. Está nos nossos vídeos, nesses podcasts que a gente está falando. Nos livros. O pessoal não busca. Fica lá atrás do guru da internet, mandando dançar, mandando fazer tráfego, mandando colocar hashtag, mandando fazer isso, fazer aquilo. Às vezes o empresário se expõe ao ridículo e esquece que um simples ajuste pode dobrar o faturamento dele. Se ele tiver ali com espaço para crescer, triplicar às vezes o faturamento dele. Uma ferramenta. Porque você pensa, João, essa empresa aí, você acha que foi só você que ficou sem resposta? Com certeza não. E no mês, quantas pessoas ficaram sem resposta? Deixou sem responder. E no ano? Demorou para responder, às vezes não responde, mas às vezes demora uma semana para responder, já perdeu a venda. Já era. Quer falar, se é uma semana para responder, imagina para fazer. Imagina para fazer o serviço. Exatamente. Então assim, eu vejo que é essa falta de ferramenta. E aí tem uma palavrinha, né, que a gente chama de follow-up. É um termo ali americano, follow-up aí como você queira chamar, que é basicamente o acompanhamento de vendas. E existem follow-ups em vários sentidos, né? Assim, tem a pessoa que manda lá, quanto custa esse produto? E aí você responde, já responde errado, muita gente responde só o preço, né? E aí eu não vou entrar nesse mérito, né? Mas a pessoa já responde errado. E o cliente some. O cliente some, e você? Some junto. Sumiu também. Então, quer dizer... Aí depois eu falar, os caras não me respondem, mas será que você fez o processo certinho? Quantas vezes você entrou em contato depois? Não, eu respondi o preço. Só respondi o preço. Respondi o que ele queria, mas ele não falou mais nada. Lógico que não vai falar mais nada. Ele conseguiu o que queria, conseguiu o preço, conseguiu o orçamento e sumiu para fazer leilão com o seu orçamento com os concorrentes. Exatamente. Então, cadê aquele processo de follow-up? O que seria o follow-up? Poxa, se esse cara me mandou a mensagem perguntando o preço e não retomou mais, deixa eu ir atrás. Ô, João, o que você achou do preço? Estava dentro do que você esperava? A gente tem outras soluções também, se você precisar. Mas deixa eu entender, está dentro do que você esperava? Aí o João não me responde também essa mensagem. Eu posso no outro dia. João, tudo bem? Correria por aí, né? Acredito que sim. Você conseguiu ver minha mensagem? Podemos continuar aqui o atendimento? Aí passa mais um dia e vou... mas eu vou ser insistente. Não, mas peraí. A pessoa me procurou, né? Tá interessado? Pois é, a pessoa que mandou a mensagem. Então, assim, não faz sentido algum você ter medo de ir atrás do cliente. E é natural, infelizmente, que as pessoas parem de responder no WhatsApp. Por 2 motivos. Né? Eu falo, primeiro, porque a pessoa tem medo de falar não, então ela prefere não responder e fica quietinha. Sim. Faz parte. Tem gente que nem o azulzinho não tem do WhatsApp, é pior ainda. Você nem sabe se ela visualizou ou não. Sim. E por outro motivo também, João, que eu acredito muito.
A nossa vida hoje em dia está muito corrida. Às vezes essa pessoa está no grupo da família, da catequese, da rua, tá lotado, tá lotado de mensagens. Fazer uma ligação, né? Num horário oportuno. Acha, mas quem vai atender ligação? É o que os vendedores pensam muitas das vezes. Vai atender ligação? Olha, dependendo da ligação, se você ligar e o cara não atender e você mandar um WhatsApp, fulano, eu te liguei, porque às vezes em 3 minutos na ligação eu consigo resolver o que a gente demoraria 2 dias pelo WhatsApp. Exato. Então eu sei que o seu tempo é corrido, e o nosso aqui também. Você não quer? Posso te ligar em algum horário específico pra gente agilizar isso aqui? Poxa, você ganha tempo. Tempo é dinheiro. Mas isso tá dentro do quê? De um bom processo de vendas. Então, isso tudo fortalece o time, né? Sim. Fortalece demais. E essa falta de follow-up é incrível. A falta de follow-up no atendimento inicial, eu vejo que numa outra instância também, João, depois que eu mando a proposta. Uhum. Por exemplo, você tem uma outra empresa, que é a Lumifer, vende móveis de alumínio. Você vai mandar um orçamento lá pro cara e às vezes ele vai ter que pensar mesmo. Porque às vezes esse cara não chegou no momento final da obra. Né? Às vezes tá no começo, tá cotando e tal. E se você não faz o follow-up, esse cara vai te esquecer também, né? Você não vai manter ali vivo na lembrança dele na hora dele tomar a decisão. Então, quer dizer, no atendimento inicial é importante follow-up, essa cadência de follow-ups, né? Entendeu, às vezes, o tempo do cliente, né? Exatamente. Você falou no caso da nossa empresa, às vezes a pessoa tem 3 meses ainda para terminar a obra. Ele não está com cabeça para escolher os móveis de alumínio ainda, porque ele está com pintor ainda, pedreiro. Entendeu? Então, eu falo assim, mas ele me procura, eu já estou fazendo atendimento. Então, vou mantendo contato com ele. Fiz esse projeto, lembrei de você, cara. Olha, daria certinho na sua casa. O cara, que legal, não sei o quê. Pois é. E vou fazendo essa comida. Até a hora que chegar os 3 meses que ele me pediu, às vezes de tempo, eu coloco na minha agenda. A hora que chegar nesse período, eu falo, lembra que nós combinamos? Como é que tá a obra aí? Tá no finalmente? Vamos sentar e conversar sobre aquele orçamento? Pois é. E fazer uma visita do cara ou trazer ele para dentro da minha loja. Pois é. Tem que ser um processo ativo. Tem processo ativo. Aí eu tenho que ir, falar, ver onde você tá, que eu vou até aí para fechar. Senão... Pois é. Senão vai passar. Essa é a realidade. Vai esfriar e vai perder. Vai esfriar. E o que não pode ser feito em follow-up, que já aconteceu comigo. E aí, vamos fechar? Interrogação, interrogação. Põe interrogação. Não respondia, põe interrogação. Poxa, aí sim você está sendo inconveniente. Isso é chato demais. Isso é chato pra caramba. O cliente até te bloqueia muitas das vezes. Muitas vezes. Então você vai entrar em contato para trazer algo positivo. Lembrei de você. Teve um cliente que a gente atendeu, ele ficou super feliz. Dá uma olhada na mensagem que ele mandou pra gente. Aí o cliente do outro lado fala assim, tô ali, né, para tomar a decisão do orçamento, ele vê um depoimento de um cliente feliz. Isso vai ajudando ele inconscientemente a tomar a decisão pela sua empresa. E, gente, nós estamos falando o básico aqui. Mas é um básico, João, que eu acredito e a gente sabe disso, que dá um resultado absurdo. Funciona. O básico funciona. É o que você falou, o arroz com feijão. E os caras estão preocupados se a dancinha dá resultado. Enfim, né? Mas voltando aqui ao nosso assunto. Essa falta de follow-up faz com que você perca muitas oportunidades de vendas. E oportunidades que às vezes você investiu dinheiro para isso. Sim, né? sim. Você pagou aluguel para o cara ir na sua loja, pegar um orçamento e sumir. Você pagou em tráfego pago para ser um lead. Salário do funcionário. Salário do funcionário. E você está deixando esse cara embora por falta de follow-up. Então aí tem muito dinheiro, né? E outra coisa também é o CRM, né, João? Assim, a gente fala, como a gente já falou de CRM, mas só o fato de você organizar o CRM, se você deixar uma coluna lá, clientes que estão em atendimento ou follow-up, e você vê o quanto de dinheiro tem parado lá, o orçamento desse cara é 13 mil, do outro é 20, aí você vai olhar lá na abinha de follow-up, 200 mil ali parado. 200 mil parado para fechar, né? Aí você fala, se eu tenho isso, se eu sou vendedor, eu olho e falo assim, minha comissão é tantos por cento em cima de 200 mil, o vendedor automaticamente ele se coloca na atitude de ir atrás. Sim. Porque ele quer também fechar o mês vendendo mais para ter comissão, né? Faz todo sentido. E a falta disso, né? Você não conseguir passar os passos, né, do cliente para ele sair do atendimento inicial, montar um orçamento, ir para o fechamento. São passos, são etapas que a maioria das empresas, principalmente que vende valor agregado, precisa passar. O cliente tem que entrar nesse funil. Exato. E a cada 10 que entra, vai sair um, às vezes. Pois é. Mas para sair um, tem que colocar 10, 20, 30, 100 clientes para fazer as 10 vendas no mês. Exato. Então, é um processo natural. O funil de vendas é algo natural. Assim, aí você tocou em um assunto, João. Indicadores do time de vendas. Esse pega, hein? Eu costumo dizer assim, né? Como é que se você estiver dirigindo um carro, e aí você imagina que tem lá o painel, né? O indicador do combustível, o indicador da velocidade, temperatura do carro. Imagina agora você olhar para esse painel e não ver nada. Produção, coloca na tela um painel sem nada. Imagina.
Você não sabe a velocidade, você pode passar no radar e tomar uma multa. Você não sabe se está acabando o combustível, você pode ficar parado numa rodovia escura, perigosa, porque você não sabe o combustível. Teu carro talvez está muito quente, pode dar um problema no motor, só que você não está vendo. Você não tem os indicadores. Agora coloca a mesma foto do painel. Vendo agora. Coloca aí, produção. O que a gente consegue visualizar, João? Principalmente para quem está assistindo a gente no YouTube. Ela consegue ver o que está acontecendo. Então ela sabe que é hora de parar para abastecer, ela sabe que é hora de parar porque o carro esquentou e tentar ligar para o mecânico, ela sabe que ela está veloz demais, precisa dar uma segurada porque tem radar. Então, o que acontece? Se eu tenho os indicadores do meu time de vendas, o jogo muda. O jogo muda. Só que você que é empresário tem que ter uma noção de uma coisa. Você não está dirigindo um carro, você está dirigindo um ônibus. É um ônibus mesmo. Você é o piloto. Só que junto desse ônibus tem a tua família. Porque provavelmente a tua empresa aí provém o sustento da sua família. Tem os seus funcionários, que também precisam que a sua empresa vá bem. Tem a família dos seus funcionários. Então, que responsabilidade de dirigir esse ônibus, hein? Vou dirigir esse ônibus sem painel, né, com os indicadores ou com o painel. E trazendo essa analogia, o que a gente quer dizer? Eu preciso saber, João, se eu tenho 3, 4, 5, 10 vendedores, ou um vendedor, ou eu sou o vendedor da minha empresa, qual que é a minha taxa de conversão? A cada 10 pessoas, quantas eu vendo? Qual que é o ticket médio? Às vezes eu vendo um produto de 1.000, outro de 20 mil, outro de 100 reais, outro de 50. Mas qual que é o ticket médio? Com base nisso, são os indicadores do meu ônibus, né? Eu consigo definir a meta do próximo mês. Sim. Porque eu não vou correr atrás da venda. Vou correr atrás do que gera a venda. São as oportunidades. São essas mesmo. E aí o jogo muda. Aí a cabeça faz... Fala assim, é isso. É isso que eu estava precisando. Você consegue enxergar a previsibilidade, né? Quando você vê quantas oportunidades eu preciso criar no dia, na semana, no mês, eu consigo saber quanto eu vou faturar no mês. Exato. Entendendo? Se você precisa de 10 oportunidades para vender para 2 pessoas a um ticket de R$1.000, ou seja, R$2.000 por dia, você sabe mais ou menos o quanto você vai fazer no mês. Se você precisa daquelas 10 oportunidades, mas na semana você teve uma média de 5, meu amigo, você não vai bater a meta. Não vai vender. Você vai ter que acelerar demais na semana seguinte. Só que você não deixa para esperar o final do mês para você bater a meta. Já na outra semana, João, na segunda semana do mês você já dá um gás a mais porque a primeira foi ruim. E se a primeira e a segunda for ruim, na terceira e quarta você vai voar. E aí você vai atrás, você vai buscar, você vai pedir indicação, você vai atrás da sua base de clientes, você vai prospectar através de social selling no Instagram, você vai aumentar o investimento em anúncio, você vai fazer de tudo para correr atrás daquilo, porque você tem os indicadores. Esse é o segredo. E isso aqui muita gente ignora. Isso aqui vale ouro, nem curso pago talvez não falaria isso. Isso é o que traz a paz de qualquer empresa, de qualquer vendedor. Qualquer empresário. Quer ver um empresário triste, você chegar na empresa e saber que ele não está vendendo. Você vê na cara dele que está difícil. Agora, quer ver o cara feliz, pode ver que ele está vendendo bastante aquele mês. Está com os indicadores em dia. E está vendendo bastante e vendendo com lucro, né? Com lucro. Não é só porque vender, senão é só cortar 50% de desconto, coloca lá R$30.000 em anúncio, que é mais caro, muito mais caro do que você nem fatura isso às vezes, mas você vai explodir de vender, só que você não vai pagar as contas. Exato. Então eu vejo que esse é o grande poder. Tem uma saúde financeira, né? Saúde financeira na empresa. E a pessoa está se perguntando, tá bom, mas como é que eu vou ter esses indicadores? É para isso que a gente desenvolveu uma plataforma do Máquina de Vendas, para que você e seu time comercial lancem o que eles fazem no dia. Sim. Isso aqui muda todo o jogo. E não tem no mercado. Nós não estamos falando, vocês estão falando porque vocês que tem. Não, que não tem mesmo no mercado. A gente foi pesquisar. É algo muito novo. Ao final do dia, o seu vendedor vai receber uma mensagem no WhatsApp dele e a nossa inteligência artificial vai perguntar, e aí, como é que foi o seu dia? Conta para mim. Quantas pessoas você atendeu? Exato. Pelo WhatsApp, presencialmente, pela rede social, quantos você vendeu? Qual o valor de cada venda? Exato. Só isso, vai fazer uma pergunta. O vendedor vai mandar por um áudio, né, ou por texto. Ou até no próprio aplicativo. No próprio aplicativo nosso, e ele vai interpretar isso e vai informar o empresário, como é que está o desempenho da sua equipe naquele dia. Exato. Muda o jogo, né, Vitor? Muda o jogo, total. Sim, é surreal. E essa mudança de jogo, ela faz com que o empresário tenha lá o painel do ônibus. Ele saiba o que ele tem que fazer ou não. Então, olha, por que esse vendedor tem uma taxa de conversão de 40% e esse aqui tem de 10%? Vamos trabalhar o cara que está com 10 para tentar subir para 20, para quem sabe, né, daqui a uns meses ele chegar a 30, aí eu consigo encostar. Você não pode ficar, aquele é o meu melhor vendedor. Tá, mas e os demais? Puxa esses caras para cima, meu filho. Só que você só vai saber se você medir a taxa de conversão. Que, na minha opinião, é um dos indicadores mais importantes que tem. Individualmente. Individualmente. Depois você vai ter a média do time, mas individualmente você conseguir trabalhar cada vendedor. Sim. Isso assim, só o que a gente está falando aqui já é uma mudança surreal de jogo. É ouro. É ouro puro, né?
Uma outra coisa que a gente percebe que o vendedor não faz é o contorno de objeções. Para começar, eles nem sabem muitas das vezes o que é objeção. O que é objeção? Eu vou pensar, depois te falo. Tá caro. Vou ver com a esposa. Vou ver com a esposa. Na internet tá mais barato. E aí o time de vendas não sabe responder, João. E por não saber responder a parte crucial da venda, que é o fechamento, acaba perdendo a venda. Eu falo que a venda começa mesmo na hora que o cliente fala, vou pensar, né? Na hora que entra a objeção, ali vai começar a venda. Ali você separa um vendedor profissional de um vendedor falastrão. E a habilidade de contornar essas objeções, porque muitas vezes é uma dúvida, é algo que o cliente não entendeu do produto. Por isso que ele vai pensar, porque o vendedor não explicou direito. Entendeu? E também, Vitor, eu vejo assim, uma questão cultural, o brasileiro tem dificuldade de falar não. E muitas vezes ele não quer, não gostou do produto, mas ele não fala isso. Ele fala, vou pensar. E o vendedor, às vezes, fica correndo atrás daquele cliente que não quer aquilo. Então, o importante nessa hora assim, é você entender o porquê que a pessoa não quer. É você saber fazer as perguntas certas para contornar a objeção ou pelo menos sair com não ali. Sim. Porque senão você vai ficar perdendo tempo, dinheiro, correndo atrás de um cliente que não quer. E muitas vezes a própria objeção é uma dúvida, é algo simples de resolver, mas se você não tiver técnica para contornar isso, perde muito dinheiro. Muito. Eu acredito assim, de tudo que a gente ensina, né, no treinamento de vendas para times comerciais, o que peca mais, o que os vendedores mais pecam assim, é essa parte do fechamento. A hora que vai para o fechamento, fala, e aí, vamos levar a peça, vamos levar esse produto, vamos fechar esse contrato. Aí começa, né? E na hora que faz isso, o próprio vendedor ele já tem uma objeção interna. João. Sim. Ele desiste da venda. Ele desiste. Porque muitas vezes ele está preocupado mais com a comissão dele. Ele não se preocupa com o bem-estar do cliente dele. E aí tem uma coisa negativa que acontece, que é o seguinte. Com essa facilidade de gerar lead, isso daí também é ruim. O cara fala, se esse cara não quer, tem o próximo. Sim. Pô, mas peraí, mas custou dinheiro para a empresa trazer esse lead, essa oportunidade. Às vezes você estava tete a tete com ele ali, você vai ficar correndo atrás de mensagem, né, na rede social que o cara... Pois é. Não, e até a própria mensagem. Eu vejo assim, como chega a 10. Então o cara não tá nem aí se ele não vender. Então esse excesso de leads também pode ser algo ruim para o vendedor. Com certeza. O cara pensa, já que vai chegar daqui a pouco, chega mais um, deixa aí quieto. Eu lembro, não vou citar nomes nem do segmento, mas... chegava muito lead, e aí você falou assim, vocês estão fazendo follow-up? Não, por que não está fazendo follow-up? Ele já sabe que chega um monte. Você, fazer follow-up para quê com essa pessoa? Daqui a pouco vem outro. E muito menos fechamento, apresentava lá mandava o catálogo, né? Era uma empresa, um atacadista, mandava o catálogo e já era. Né? Que se dane, daqui a pouco vem outro. E aí essa mentalidade de achar daqui a pouco vem outro, é ruim pra caramba. Porque isso daí custa, cada um que chega custa pra empresa. E o cara também fica, não vou fazer. Não fica muito efetivo, né? Você não consegue, a taxa de conversão fica muito baixa. E o custo cada vez mais alto. Você vai botando dinheiro em marketing, mas o problema é que você está desperdiçando as oportunidades que você já tem. Sim. Né? E as objeções é muito isso, né? Para começar, que o vendedor já tem aquela objeção interna dele achar assim, quando entra um cliente ou chega um lead, eu vejo que o vendedor tem uma objeção interna, João, do tipo assim, eu preciso mais dele do que ele precisa mais de mim. Como assim? Eu preciso mais do dinheiro dele do que ele precisa do meu produto, do meu serviço. E quando você já entra na venda com essa mentalidade... Já entra perdendo. Já ferrou tudo. Porque você vai entregar a sua insegurança, você vai... Qualquer pedido de desconto que o cara... dá um desconto, você vai... Dou sim. E você vai ficando tão submisso que chega no final, o cara, tá bom, vou pensar. E vai embora com o seu orçamento. E aí você se sente mal. Você realmente, eu não sirvo para isso. Vou ser funcionário público porque eu não sirvo para isso. Tem empresário que pensa assim, tem vendedor que pensa assim. Tem uma frase, João, que eu gostei muito do episódio que eu vi do Caio Carneiro falando lá, do Flávio Augusto, o pessoal da Trinca, que ele falou assim, poxa, é vendedor falando obrigado no final da venda. Obrigado por ter comprado comigo. Peraí, eu não fiz nenhum favor para você. Por favor. Por que obrigado? Parabéns pela sua compra. Parabéns pela decisão. Poxa, quando você está vendendo um produto ou serviço, você sabe que aquilo é bom, você está ajudando a vida da pessoa. Você vende uma roupa, você está deixando ela se sentindo melhor, com a autoestima lá em cima. Você está vendendo um procedimento estético, a mesma coisa. A pessoa vai se olhar no espelho e se sentir melhor. A diferença entre manipulação e influenciar a pessoa a tomar a decisão. Pois é. Um produto e saber que ela vai aproveitar aquele produto, serviço, que vai fazer isso bem para ela. E ao final, eu prefiro muito mais falar parabéns pela sua decisão, parabéns pela sua compra, do que falar obrigado, João. Passar bem. Obrigado do quê? Eu não estou te fazendo nenhum favor, né? Eu estou te ajudando. Se eu estou te ajudando, eu tenho que te dar os parabéns, né? Com certeza. Eu vejo que quando o vendedor vira essa chave da mentalidade,
mesmo que ele não tenha tanta técnica, ele já começa a entrar na venda de um jeito diferente. Ele entra com brilho no olho, né? E esse brilho no olho muitas vezes é o que vende. Exato. E na venda todos os sentidos são percebidos, Vitor. Se você estiver inseguro, se você estiver no final do mês precisando bater meta, está nervoso, querendo empurrar, o vendedor vai perceber aquilo. Mas por que ele está me dando tanto desconto assim? Será que ele é tão bom o produto assim? Por quê? O que está acontecendo? E numa dessas a pessoa fica insegura, né? O próprio cliente vai pensar mesmo, porque percebeu a insegurança do vendedor ali na hora de fechar. Exatamente. E um plano, né, João? Acho que fechando aqui os nossos assuntos também, quando a gente fala de time comercial, muita gente não sabe comissionar. Tem essa também. Ou dá comissão de mais, ou dá comissão de menos, paga pouco, ou não tem uma estrutura de bonificação e cada um joga por si. Então tem muito disso, né? Tipo assim, não tem um bônus do time. Se o time bater essa meta, tem um bônus. Porque aí quando pensa um pensamento de grupo, então o grupo vai se unir para aquilo. Quando eu comissiono só individualmente, não que isso não seja bom também, sim. Mas você tem que pensar sempre nessas duas esferas. Porque se você comissionar individualmente, você tem o teu valor de comissão e o fulano tem o dele. Cada um por si. Cada um por si. Vira briga, né? Dá briga. Dá briga. Então eu tenho sim que comissionar individualmente, porque né, não faz sentido se um vende 70 mil, o outro vende 30, o de 30 ganhar o mesmo de 70, não faz sentido. Mas eu tenho que também criar uma estrutura para engajar o time, que é uma bonificação, né? E também tem um outro detalhe, João, que o empresário não sabe criar meta também, né? O cara, será que eu dou a meta para o vendedor, eu dou a meta para o time? E que meta que eu coloco? Então, para isso, você tem que ter pelo menos o teu ponto de equilíbrio, né? Sim. Qual que é o mínimo que você precisa faturar para pagar as contas? Pelo menos 3 metas, né? Uma meta mínima, uma meta ideal e uma meta... Super meta. Super meta. Que é essa meta máxima aí, né? Meta máxima, cada um chama de um jeito, né? Meta 3, meta master, meta... Enfim, super, meta... já vi de tudo, já não posso falar alguns nomes aqui que a gente já ajudou a criar também. Mas ter essa meta 3, assim, o cara fala, poxa, cheguei lá. Eu sei onde eu quero chegar. Exatamente. O cara vai acordar todo dia com aquele número na cabeça ali que ele sabe que ele tem que correr atrás. E lembrando que o nosso aplicativo também deixa a meta visível para ele todo santo dia. Tanto a meta de vendas quanto a meta de oportunidades. E não adianta só o cara saber o quanto ele tem que vender. Ele tem que saber o quanto ele tem que correr atrás. Sim. Que é mais importante do que ele tem que saber vender. Virar o jogo, para de cobrar a venda. Cobra o que o cara tem que fazer para vender. O jogo é outro. O jogo é outro. Vira o jogo. Exatamente. E essa questão de meta aí é fundamental para você engajar o teu time também. Uma outra coisa, João, que eu percebo é ter esse contato. Tem alguns lugares que fazem dailies, né, que são reuniões diárias com o time de vendas. E essas reuniões diárias, elas são basicamente o quê? Pode ser diárias, 20 minutos, ou pode ser semanais, mas eu vejo que o empresário não faz essa reunião, ele deixa o time solto. Uhum. Meu, você tem que fazer, escuta o que o pessoal tá falando. Traz solução. Gente, como é que foi semana passada? Ou como foi ontem? Como é que a gente pode melhorar? Como que a gente faz aqui na Wiggles? Todo santo dia tem reunião, a não ser quando não dá, que a gente tá com agenda e tudo mais, mas todo santo dia tem reunião. É reunião demorada? 20 minutos, 30 minutos. A gente tem que ouvir o time. O time precisa de um suporte, a gente vai e já faz, e se agiliza, você ganha tempo. Hoje em dia, na concorrência que a gente tá, é velocidade. Você precisa ter velocidade. Então, essas reuniões diárias com o teu time de vendas são extremamente importantes. Veja que o empresário não tira 20, 30 minutos para ouvir o time, cuidar do time, motivar o time. Quem que ele acha que vai motivar? Pois é. Imagina, João, tua vendedora, teu time de vendas tem lá 4 vendedores. Uma brigou com a mãe, a outra brigou com o marido, aí o outro que separou da esposa, o outro que brigou com o filho, cada um num dia diferente. Esse pessoal chega para baixo. Se você tem esse contato diário com o time, o que você faz? Joga essa galera pra cima. Você tem que ser o exemplo, né? Agora o empresário chega lá, não dá nem bom dia. Não tem jeito. Só fala, vamos vender, gente, vamos vender. E aí volta naquela guerra, né? Como? Cadê? Mostra aí seus números. Pois é. Vamos vender que eu vou lá na salinha do ar-condicionado. Vamos ali, que eu tô gerenciando a empresa de lá, né? Gerenciando e não tem 20 minutos para fazer reunião com o time. Vai lá, põe a mão na massa. Coloca a mão na massa. Sente o que o cara tá falando. Isso é extremamente importante, né? Eu vejo isso. E o pessoal também tem outro detalhe, viu? Quando não quer ir para o campo de agora eu estou no estratégico. Eu não estou mais na operação da minha empresa, eu estou no estratégico. Isso. É como diz, né? O restaurante se constrói na cozinha. Sim. Pode ter tudo funcionando, mas se a cozinha estiver ruim, não adianta o empresário estar lá no caixa, bonitinho, ar-condicionado, sentado na melhor cadeira e a cozinha tá uma bagunça. E o que você acha que vai acontecer no final do expediente? Vão tudo embora. E nunca mais volta. Nunca mais volta. Então você tem que estar assim com a mão na massa, saber jogar os dois lados. Vai para operação também. Sim. Pega alguma venda para você fazer. Vê que não é fácil.
para você cada vez mais trazer ferramentas, treinamentos, pessoas para ajudar, né? E, você não tá sozinho nessa. Não. O empresário, ele já por si só, ele se sente muito sozinho, né? Ele tem que saber que ele não tá sozinho nesse game, porque imagina você, uma reunião de amigos lá, você olha para os seus amigos, tudo funcionário público ou CLT. E não tem problema com isso, mas você é o único empresário. Aí você vira e fala assim, gente, vai ter feriado de novo, não aguento mais feriado. E os caras estão loucos para ver o feriado. Eles não vão ficar em casa, vão emendar. E você tá puto, tem um feriado que é um dia menos para você poder bater a meta. Você não consegue compartilhar isso com eles. Como é que você vai falar, nossa, meu time não vai? Sendo que o cara, talvez, seu amigo trabalha de vendedor numa outra empresa, ele vai se doer. Sim, com certeza. Então, é difícil, você não tem com quem falar. É para isso que existem os programas, inclusive os nossos, né? Que a gente te ajuda, a gente te coloca em contato com outros empresários que estão ali sofrendo com isso também. Com certeza. Você não tá sozinho nessa, não. Não. O empresário é um ser solitário mesmo, é normal. Exatamente. Muitas vezes ele caminha sozinho e muitas vezes não tem com quem conversar e não quer ajuda. Para isso que chegam os nossos programas para trazer essa paz. Exatamente. Mental. E eu vejo muito, Vitor, a questão de empresário assim, que não consegue estimular o seu time de vendas. Como faz para estimular? O que a pessoa tem que ter? Tem que sonhar? Não adianta você querer pagar uma viagem para Disney para o seu melhor vendedor se o pneu do carro dele está careca. Entender as necessidades de cada vendedor, né, de cada um dos seus colaboradores, para fazer ele sonhar, saber onde ele quer chegar. Né? O que você fala nisso, Vitor? Não, total. Isso é tão real que quando você consegue mostrar para o seu vendedor numa conversa... Por isso que tem que ter reuniões diárias com essa galera, semanais, e puxar, falar, vamos. Você tem que ser o exemplo nisso, né? Porque se você mostrar para o seu vendedor que ele está no ponto A e onde ele quer chegar ao ponto B e a sua empresa é a ponte para isso, meu amigo, esse cara vai entender que você não está ali para pagar o salário dele, que você está ali para ajudar ele a realizar o sonho. O sonho do quê? Do financiamento da casa dele. O estudo dos filhos. O estudo dos filhos. Viagem. Talvez a reforma da casa dele. Exato. O carro que ele quer tanto comprar. E qual o meio que ele faz para chegar? É através da meta. Através da meta. Da comissão, da meta, do bônus. Fizeram um experimento científico, pegaram um campeão olímpico de salto com varas, aquele tarrafo. E aí pegaram, né, e fez ele fazer alguns pulos, né, com o tarrafo lá na medida que ele fez, que ele conseguiu alcançar. E aí fizeram o seguinte, tiraram o tarrafo e colocaram os sensores. Né? Sabe aquele quando você passa o dedo assim, ele apita? E falou para ele, você consegue pular sem tal sarrafo? Imagina um sarrafo invisível. E sabe o que aconteceu? Ele não conseguiu pular. Toda vez que ele pulava, acionava o sensor. Por quê? Quando você não consegue enxergar onde você quer alcançar, o corpo, a mente, ela não consegue chegar lá. Então tem que estimular, né, João? Tem que estimular. E muitas das vezes também você não querer mover só no dinheiro, né? Não. Faça uma confraternização, tipo assim, gente, ó, a meta master passou, então vocês vão receber o bônus, mas eu vou dar, por exemplo, um jantar aqui para você levar para um acompanhante. Poxa, você imagina para o vendedor chegar em casa, a esposa chegar e falar para o marido, amor, ganhamos um rodízio de pizza porque com o meu esforço. Cara, ir para um rodízio de pizza, para um rodízio, uma churrascaria, e você proporcionar também momentos, porque nem tudo é dinheiro, né? Às vezes se você der dinheiro, e tem que dar, óbvio, que o dinheiro para ela fazer o que ela quiser. É uma energia de troca. É uma energia de troca, mas você também estimular ela a viver algumas experiências, porque as experiências a gente não esquece, dinheiro a gente gasta. Sim. Ela vai às vezes usar para pagar alguma coisa ou gastar à toa, mas é problema dela, né? Mas você também dá uma experiência dela vivenciar. De olha, se a gente bater essa meta aqui, eu vou pagar para vocês aqui, acompanhado, né, de uma pessoa, um rodízio numa churrascaria. Imagina a pessoa chegar e falar, amor, ó, nós vamos lá, hoje é conta da empresa. Poxa, porque a pessoa não vai esquecer isso. Às vezes ela nunca foi naquela churrascaria, ela nunca foi naquela pizzaria, naquele restaurante. É surreal isso. Quando estiver passando por uma dificuldade, o vendedor pensar em sair, a própria pessoa vai falar, mas você é tão valorizado lá, por que você vai sair? Exato, João, exato. E aí a gente diminui o que? Essa rotatividade. Turnover. Exato, e isso custa muito dinheiro, porque se o cara sai, você vai ter que treinar outro e demora e vai. E a velocidade é extremamente importante, porque nós estamos vivendo numa era onde o digital vem com tudo e você precisa ser rápido nessas mudanças. Inteligência artificial chegando para engolir um monte de coisa. Não vai substituir muitas das coisas, mas vai melhorar. E aí quando a gente olha para isso, você fala, poxa, vamos ser rápido. E para ser rápido você tem que ter o time ali com você, né? Sim. E falando em IA, só para fechar, na nossa plataforma também nós temos o Iago,
que é um especialista em marketing e vendas, mas principalmente a parte de vendas. Então imagina o teu time, João, poder entrar lá numa plataforma e poder clicar num botão para ele ir no WhatsApp e conversar com o especialista de vendas. Se ele falar, o cliente falou isso, o que eu respondo? 24 horas. 7 dias por semana. 7 dias por semana. Essa nossa IA, né, o Iago, nosso gerente de vendas aí, treinado por nós, né, vai falar, olha, responda desse jeito. A velocidade que você dá pro teu time. Teu time não vai precisar ficar mandando mensagem, demorando para responder. Não, ele tira a dúvida ali na hora. Automatizar tudo. Automatizar. E aí o teu time consegue ter o que? Agilidade, técnica. Então é justamente isso aí que a gente oferece para você, pequeno e médio empresário, que chegou até o final aqui desse podcast. Espero que você tenha gostado. Entregamos muito ouro aqui. Muito ouro, vixe. Muita gente vai ficar rica com essas informações. Exatamente. Não, e isso é tão sério que muita gente que está maratonando esse podcast, esses podcasts que a gente já colocou, pode olhar e falar assim, caramba, o que eles estão entregando vale muito mais às vezes do que um curso pago. Muito mais. Que esses podcasts que a gente faz aqui não é só encheção de linguiça, não, é conteúdo bruto mesmo. A gente entrega o ouro porque não tem medo de falar as coisas, né? Principalmente coisas que dão certo. Mas se você chegou até o final, você vai pagar sim, você vai pagar com um like. Tá? O seu like, a sua inscrição é muito importante e o seu compartilhar também. Às vezes você sabe que tem um outro empresário com dificuldade de fazer o time comercial ir bem, de fazer o time de vendas performar bem. Manda esse episódio para ele. Né? E se a pessoa quiser também conhecer um pouco mais dos programas que a Wiggles tem para oferecer, as plataformas, as ferramentas, as consultorias, treinamento, o que você estiver precisando, entre em contato com a gente. Nós vamos deixar aqui abaixo, se você estiver assistindo pelo Spotify ou pelo YouTube, um link onde você vai poder entrar em contato com o nosso time. Lá a gente vai entender melhor quais são os seus desafios e entender qual das funções, né? Qual das ferramentas que a gente tem para te atender melhor. Então, entre em contato, tá bom? João, como é que te acha nas redes sociais? João Cosentino com Z. Muito bom. Seguir também @Wiggles, tá? Wiggles com W, como tá aqui, né? Wiggles e o underline no final, tá? E também o meu Instagram tá @ovitorgarbim. João, muito obrigado aí pela participação. Vitão, por mais essa podcast aí. Muito feliz. É isso. Pessoal que nos assistiu, nosso muito obrigado por ter ficado com a gente até agora e até a próxima.